Olá a todos, muito bem-vindos. Vamos continuar aqui na nossa jornada dos nátrons, né? Em relação à homeopatia e à família dos nátrons. Bora falar mais um pouquinho? Então vamos lá, vamos falar do perfil homeopático da família natron, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela aqui com vocês. Isso. Muito bem. Então, gente, o que o natron traz de especial, né? No perfil físico, né, dentro da homeopatia? São pessoas muito sensíveis ao meio ambiente. Então, lembra que eu falei das alterações de pH? Que isso deixa as pessoas mais sensíveis e mais alérgicas, entendeu? Então, eles são sensíveis à umidade, à salinidade, né? Ao frio, ao calor. Então, se está muito frio, está ruim. Se está muito quente, está ruim. Se está muito seco, está ruim. Se está muito úmido, também está ruim, né? E essas alterações de ambiente afetam muito a família natron, né? Isso não interfere só na questão física, tá? Isso também interfere nas questões emocionais, tá? Sobre a questão física, né, dos nátrons. Então, em relação ao metabolismo, né, então a gente diz assim que o nátron, ele faz todo um controle de eletrolítico, né, e, portanto, ele pode te levar a modelos extremos, né, então, se você tiver uma tendência mais cloro, mais muriático, essas pessoas vão ter uma tendência a ser mais magras, né? Se você tiver um perfil mais sulfúrico, essas pessoas que vibram em natro vão ter uma tendência maior à obesidade e à diabetes. Por quê? Né? Porque no muriático, ele vai ter uma tendência a ter um metabolismo um pouco mais rápido e uma tendência à perda de líquidos, né? O sulfúrico, ele tem uma tendência de ter um metabolismo mais lento, né? E ter uma retenção excessiva de líquidos. Por isso essa diferença, né? E lembrando que para você ter uma diabetes, você também precisa, obesidade e diabetes, né, de uma forma geral, você precisa ter um descontrole relacionado ao metabolismo da insulina, consumo de açúcares, entendeu? Não é só isso. Mas sim, existe uma preponderância desse perfil, né? Aqui, gente, ó, muito importante. Quando a gente está falando de sódio, né, de nátron, a gente lembra de líquidos, entendeu? E onde o sódio vai, a água vai atrás, né? Uma pessoa que está vibrando em nátron, ela começa a ter muito fluido, entendeu? Então, é muita secreção nasal, é uma tendência à leucorreia, transpiração, respostas alérgicas, entendeu? Então, isso tem muito a ver com nátron, entendeu? Aliás, o cálium também traz bastante secreção, mas o cálium traz uma secreção mais espessa, né? O nátron traz bastante secreção, mas uma tendência de uma secreção mais fluida, porque ela carrega mais água, tá? Então, ó, tropismo por doenças broncopulmonares, formação de catarro, as rinites, né? Ah, uma coisa importante. Então, a gente falou da secreção, né? Uma tendência a uma secreção mais fluida. Mas, junto disso, tem uma resposta alérgica junto, né? Então, as pessoas com alergia, a gente pode tentar pesquisar um perfil mais natron, certo? Então, sensibilidade física, né? Então, lembrando as suscetibilidades, né, às mudanças climáticas, é aquela que pega uma corrente de ar, a corrente de ar está na esquina, a pessoa já está espirrando, corrente de ar está lá no Japão,
a perna já está doendo, entendeu? Uma sensação de mal-estar nos extremos de temperatura, né? Avesso a alimentos, bebidas frias, muita sensibilidade digestiva, né? Não digere direito, demora para digerir, principalmente leite, né? E uma fraqueza de tornozelos, né? Lembrando que o tornozelo é a base do nosso sustentáculo, né? O ficar de pé. Ficar de pé depende muito de um bom tornozelo, entendeu? Então, é como se eles tivessem uma falta de energia para viver a vida, né? Para conseguir caminhar bem nesse mundo, né? E quando ele está na frente de um estresse, ele reage de uma forma exacerbada pelas vias alérgicas, certo? Bom, na parte física de Natron era isso que eu gostaria de trazer para vocês, tá bom? Né? Então, toda vez que a gente tiver uma questão de fluidos, né, a gente pode pensar em Natron. Alergia com muito fluido, né? Vamos pensar em Natron. Problemas de transmissão elétrica, mudanças de ambiente, né? Lembrando que, ó, mudanças de temperatura, o nosso ambiente, né, o úmido, o seco, ele tem uma distribuição de íons no ar, na atmosfera, uma pressão atmosférica diferenciada, tá? E ele sente isso. Ele sente essas mudanças atmosféricas com essas mudanças climáticas. E por isso afeta ele, tanto física quanto emocionalmente. Então, pessoas que qualquer mudança de clima começa a ter reações alérgicas, começa a ficar mal-humorado, começa a fazer coriza, principalmente, ou incha demais, ou seca demais, estamos diante da família Natron. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigada por estarem aqui. Até o nosso próximo vídeo, que nós vamos falar das questões emocionais do Natron. Tá bom? Até a próxima!